Irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, está escrito: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E clamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluias. Irmãos, esta palavra, ela está falando a respeito, glória a Jesus, aleluia, que Jesus foi com os discípulos, glória a Deus, aleluias, e uma grande multidão, aleluia, louvado seja Deus, e um cego, Bartimeu, aleluia, ele estava sentado no caminho, mendigando. Glória a Deus, aleluia. Mas quando ele estava ali sentado no caminho, onde que Jesus ia passar, glória a Deus, aleluia, ele conheceu o que Jesus estava passando, glória a Deus, aleluia. Porque ele não viu Jesus, porque ele era cego, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele ouviu, irmãos, que Jesus passava, aquele cego começou a clamar, glória a Deus. E ele falava, irmãos, glória a Deus, aleluia. Cada vez ele falava mais ainda, glória a Deus, aleluia. Jesus, louvado seja Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava, irmãos, uma vez atrás da outra: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele estava pedindo a pessoa certa. Porque se tem alguém que tem misericórdia das nossas vidas, é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele clamava ali com fé, pedindo. E aí, quando ele estava clamando, gritando Jesus para ter misericórdia dele, glória a Deus, aleluia, o povo, aquelas pessoas que estavam ali, começaram a repreender ele. Louvado seja Deus. Aquelas pessoas ficavam falando, glória a Deus, aleluia, para que ele calasse a boca, para que ele ficasse quieto. Glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus. Mas ali, irmãos, Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, parou, louvado seja Deus. E Jesus, né, irmãos, mandou que chamasse aquele cego de Jericó. E ali eu creio que foi os discípulos que chamou ele. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele cego, irmão, chegou diante de Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus falou para ele: tem bom ânimo, levanta-te. Aleluias. Irmãos, aqueles discípulos, aquele povo foi lá e chamou o cego. E levou aquele cego até onde estava Jesus. E Jesus, irmãos, como não olha para tamanho de situação, glória a Deus, aleluias. Jesus falou para aquele cego.
Que queres que eu te faça? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. E aquele cego, irmãos, ele falou para Jesus: Mestre, que eu tenha vista. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero dizer para você, mediante esta palavra, às vezes tem situação que nós desespera, mas começa a clamar. E quando nós clama, nós está clamando por alguém que está nos ouvindo. Mas eu quero te dizer, quanto mais você clamar, mais perto fica de você receber de Deus o propósito que você está nele. Mas eu quero falar com você, não deixa ninguém te calar. Glória a Deus, aleluias. Clama em alta voz, pede ao Senhor misericórdia. Se alguém entrar no seu caminho para desanimar a sua vida, você não permite. Glória a Deus, aleluia. Continua clamando, porque Jesus mandou que aqueles discípulos, aquele povo, buscasse aquele cego até a ele. Glória a Deus, aleluia. E creio eu que Jesus, aleluia, Ele está te chamando nesse momento. Jesus está te perguntando o que você quer que Ele faça na sua vida. O que você quer que Ele faça por você ou por alguém. Conta para Jesus a sua necessidade. Conta para Jesus o desejo do seu coração. Quando você falar para Jesus, abrir o seu coração para o Senhor, Ele vai dizer para você como falou com aquele homem: a tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus, irmãos, falou com aquele cego de Jericó, a sua fé te salvou, imediatamente aquele cego enxergou. As vistas dele foram abertas. No momento, ele recebeu a sua visão restaurada. Glória a Deus, aleluias. E ali, irmãos, aleluia, quando ele ficou curado, suas vistas normal, então ele seguiu a Jesus pelo caminho. Porque, irmãos, muitas vezes a gente pode estar pedindo ao Senhor, clamando, pedindo, buscando. E pode acontecer de quando nós receber, nós distanciar, qualquer pessoa distanciar da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas aquele cego de Jericó, ele não fez isso. Assim que ele passou a enxergar, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Quando nós receber do Senhor, irmãos, vamos seguir o Senhor mais ainda. Porque a jornada é longa. Mas nós temos muitas almas para ganhar para Jesus. E é nesta caminhada, nesse caminho, seguindo a Jesus, é que nós vamos alcançar esse objetivo. Porque, irmãos, aquele cego de Jericó, ele estava cego das suas vistas carnal. Mas existe, irmãos, milhares, centenas de pessoas que estão mortos espirituais. A visão espiritual já tampou, não vê mais nada, assim que possa
discernir, irmãos, entre o bem e o mal. Às vezes a pessoa que pediu tanto a Deus alguma coisa, e quando Jesus entregou, a pessoa sai da presença de Deus. A pessoa busca, está dentro da igreja orando, louvando, humilhando, até chora na presença de Deus, falando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso desta vitória, Senhor. Ah, Jesus, me cura dessa enfermidade. Senhor, resolve essa causa para mim, Senhor. Tem misericórdia. Aí quando Jesus entrega a vitória, muitos deixam Jesus para lá. Mas só, irmãos, que tem muitas pessoas também que pede, mas não recebe. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o coração. Jesus conhece o que passa no coração de cada um de nós. Porque o Pai, ele não dá nada ruim para os seus filhos. Às vezes a pessoa está pedindo, mas aquilo não é bom para ele. Jesus não dá, Deus não dá, porque Deus só dá o que é bom para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Porque Deus é amor, irmãos. Deus é amor. Como prova que Deus é amor, que Ele entregou o seu Filho unigênito para que viesse aqui morrer uma morte de cruz, diante de tanto sofrimento pela sua alma, para que nós venha ter o direito de, quando nós partir daqui, nós ir para um lugar que mana leite e mel, assim diz a palavra. Então, voltando lá no cego, irmãos, ele não desistiu. Ele clamou, enquanto Jesus não atendeu ele, ele não parou de clamar. Então, eu quero te dizer, não para de clamar. Clama, porque a Bíblia diz assim, ó. Glória a Deus, aleluias. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, Deus está falando para nós clamar a Ele. Então, Ele vai nos responder. Ele vai te responder. Ele vai te responder, irmãos. Ele vai te responder. Jesus é maravilhoso. Jesus é fiel e nos dá a vitória. Todos os dias, irmãos, Jesus está nos abençoando. Todos os dias, Jesus está com suas mãos estendidas, socorrendo a sua vida e a minha vida. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele anda furioso ao nosso redor, buscando alguém para ele tragar. Só que a Bíblia diz também que ele está em nosso derredor. Porque ao nosso redor está o anjo de Deus. Então o anjo de Deus está aqui em nossa volta. O inimigo das nossas almas está depois do anjo de Deus. Nós estamos protegidos pelo Senhor. Glória a Deus, aleluias. Eu creio, irmãos, eu creio. Creio na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, na resposta com sucesso. Eu quero te dizer também, tão somente creia. Porque a Bíblia diz assim, ó, que os ouvidos do Senhor não está gravado para que não possa nos ouvir. E as suas mãos não está encolhida
para que não possa nos abençoar. Deus só está esperando, irmãos, nos dar um lugar para Ele, nos abrir o nosso coração para Ele, nos pedir do fundo da nossa alma para Ele responder. Recebe essa palavra e creia. Espera, clama e busca, que o Senhor vai te responder. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoa poderosamente. Amém? Glória a Deus, aleluias. Amém, Jesus.